Olá, pessoal. Meu nome é Laisa e hoje eu vou apresentar o trabalho intitulado Derivados de imidazopiridina como inibidores da resposta inflamatória e metabolismo lipídico na sepse e Covid-19 experimental, sob orientação da professora doutora Patrícia Elane de Almeida. A pandemia de Covid-19, doença causada pelo vírus SARS-CoV-2, teve um impacto profundo na saúde global, resultando em cerca de 770 milhões de casos registrados e milhões de mortes ao redor do mundo. Além dessas perdas humanas, a pandemia sobrecarregou o sistema de saúde e causou uma crise sanitária sem precedentes. Para entendermos melhor a situação atual da Covid-19 no Brasil, aqui está uma tabela com as principais variantes do SARS-CoV-2 que circularam no país, incluindo a Gama e a Delta. Cada uma dessas variantes apresentou mutações que influenciaram na transmissibilidade, virulência e na capacidade de evasão do sistema imune. Essas mudanças genéticas aumentaram a dificuldade no controle da doença, tornando os casos mais graves e prolongando a pandemia. Essa evolução viral constante reforça a necessidade urgente de desenvolver novas terapias que possam não apenas conter a infecção, mas também controlar a resposta inflamatória desregulada, que é uma característica dos casos graves de Covid-19. A sepse e a Covid-19 são condições inflamatórias graves com alta mortalidade hospitalar devido à resposta inflamatória exagerada, que piora consideravelmente o estado dos pacientes. Nesses cenários, derivados de imidazopiridina, como os compostos que estamos estudando, 4B e 4J, apresentam um potencial terapêutico promissor. Ambos têm demonstrado capacidade de modular essa inflamação descontrolada, atuando como inibidores da produção de TNF-alfa. Assim, os compostos 4B e 4J podem representar uma abordagem inovadora para o tratamento de doenças inflamatórias severas, como a sepse e a Covid-19. O TNF-alfa é um mediador inflamatório crucial que desempenha um papel central na resposta imune, especialmente em condições inflamatórias agudas. Ele não apenas inicia a cascata inflamatória, mas também possui um papel importante na regulação dos corpúsculos lipídicos, que são organelas intracelulares especializadas responsáveis pela produção de mediadores lipídicos inflamatórios. A biogênese desses corpúsculos lipídicos é aumentada em resposta a estímulos inflamatórios, como a exposição a LPS ou infecções virais. Esses corpúsculos lipídicos são fundamentais tanto na regulação da inflamação quanto na replicação viral. Em infecções como a sepse e a Covid-19, os corpúsculos não apenas modulam a produção de mediadores inflamatórios, mas também atuam como plataformas para a replicação de alguns vírus, incluindo o SARS-CoV-2, conforme elucidado nesses estudos recentes. Portanto, os corpúsculos lipídicos emergem como um alvo terapêutico importante, com potencial para controlar a resposta inflamatória e interromper a replicação viral. Com isso, esse estudo visa avaliar a função dos derivados 4B e 4J na resposta inflamatória induzida por LPS e na infecção por SARS-CoV-2. Nesse estudo, utilizamos as linhagens U937 e THP1 já diferenciadas em macrófagos, tratadas com os compostos 4B ou 4J e estimuladas com LPS, SARS-CoV-2 ou a proteína 2019 nCoV. Analisamos os corpúsculos lipídicos por microscopia de fluorescência e a produção de citocinas por teste de ELISA. Além disso, realizamos um pré-tratamento de camundongos C57 Black 6 com 4B ou 4J, antes da indução de choque endotóxico com LPS para avaliar os efeitos dos compostos em modelos, tanto celulares quanto em animal. Os resultados mostraram que os derivados 4B e 4J não apresentaram citotoxicidade significativa nas concentrações testadas, indicando que esses compostos são seguros para células. No primeiro gráfico, o tratamento com LPS resultou em um aumento significativo na formação de corpúsculos lipídicos, indicando que a inflamação induzida por LPS promove a biogênese desses corpúsculos. No entanto, os compostos 4B e 4J reduziram essa formação, sugerindo uma inibição da biogênese lipídica induzida pela inflamação. O segundo gráfico demonstra que a infecção por SARS-CoV-2 também aumentou a quantidade de corpúsculo. Só que também o tratamento com 4B e 4J levou a uma diminuição na formação desses corpúsculos, indicando que esses compostos podem interferir nesse processo. O terceiro gráfico mostra que a exposição à proteína 2019 nCoV resultou num aumento na formação dos corpúsculos lipídicos, mas também o tratamento com 4B e 4J mostrou um efeito modulador reduzindo a quantidade desses corpúsculos. Quanto à resposta inflamatória, ambos os compostos reduziram consideravelmente a produção de citocinas pró-inflamatórias como TNF-alfa e IL-6 e interferon-gama na presença de LPS. O composto 4B também foi capaz de inibir na presença de LPS a produção de IL-12 e CCL20, também conhecido como MIP3-alfa. O derivado 4B também aumentou a produção de citocinas anti-inflamatórias, como a IL-13, IL-15, IL-22, IL-10 e IL-33, sugerindo um efeito regulador importante na resposta imune. Já no contexto da infecção por SARS-CoV-2, os derivados também foram capazes de inibir a produção de TNF-alfa, e um resultado inicial também demonstrou a capacidade de inibir a produção de IL-6 e IL-12. No estudo em vivo, com camundongos C57 Black 6, avaliamos os compostos 4B e 4J na proteção contra a mortalidade induzida por uma dose letal de LPS. Após o pré-tratamento com os compostos, observamos uma redução significativa na mortalidade, com destaque para o composto 4J, que impediu a morte em 100% dos casos. Em resumo, demonstra-se então que os compostos 4B e 4J são potenciais reguladores da inflamação, por reduzirem a resposta pró-inflamatória, portanto são alternativas promissoras para distúrbios inflamatórios como a Covid-19. No entanto, necessita-se de pesquisas adicionais para explorar completamente suas capacidades. Gostaria de finalizar agradecendo a minha orientadora professora doutora Patrícia Elane pelos conselhos e apoio ao longo do projeto. Também agradeço os colaboradores do laboratório e as instituições que possibilitaram esse estudo. Muito obrigada.